Deixa eu apagar essa luz aqui, ó. Não, tirar o reflexo. O Abel falou do lance da arbitragem, mas ele elogiou muito a maneira como o Botafogo joga. Pela capacidade de velocidade, ele falou o Luiz Henrique. O Tiquinho é um jogador que sustenta muito. Você pode fazer a bola longa que ele vai sustentar aqui na frente e fazer o time chegar. Ele tem a velocidade do Luiz Henrique e do Savarino. Lembra que ontem eu achei que ele ia jogar com o Tietchan do lado esquerdo? E por que que o Arthur Jorge teve a coragem de jogar com o Savarino na esquerda e o Luiz Henrique na direita? Porque esse time tem uma capacidade, que o Abel também elogiou na coletiva, de quando volta com os 10 jogadores de linha. E quando você olha para esse bloco baixo do Botafogo, parece que tem 30 jogadores aqui atrás. É muito difícil entrar nessa defesa do Botafogo, que está muito bem montada pelo Arthur Jorge. E aí o Abel toca nesse ponto também, que é a capacidade de ser vertical, porque quando recupera a bola, a sanfona sai muito rápido. Muito rápido. Com o Damian chegando na frente, com o Savarino vindo por dentro, o Marçal vindo na frente, mas principalmente com esses dois caras aqui, que tem velocidade e drible. O Luiz Henrique, para mim, foi o melhor em campo. E o Savarino jogou muito bem também. E o Júnior Santos, que tem uma velocidade. Não tem o drible que tem o Luiz Henrique, mas tem a velocidade. O que é que o Abel fez de novo? E tem feito. E é um risco jogar contra um time tão rápido, com tantos atacantes, na maneira como ele fez. O que ele está fazendo? Individual sem sobra. Então, o que ele fazia? Ele pegava o Gabriel Menino para marcar o Damian, o Estevão para pegar o Marçal. O Lopes pegava o Barbosa, o Rony pegava o Bastos. O Botafogo chega na frente. O Piquerez muitas vezes subia para pegar o Damian, outras vezes ele tinha que ficar no mano a mano com o Luiz Henrique. Porque aqui atrás o Tiquinho tinha o Gustavo Gomes e o Murilo, que às vezes saía com o Luiz Henrique, às vezes tinha que ficar no mano com o Júnior Santos. O Marcos Rocha vinha pegar o Savarino, o Aníbal com o Marlon Freitas, o Veiga com o Gregory. E assim fica 1 para 1. O que é que significa isso? Se aqui você deu o drible, esse vai ter que sair. Ou no lance do gol. Quando o Bastos ganha do Rony e faz o passe, o Piquerez está aqui na frente, o Murilo tem que sair com o Luiz Henrique. O Murilo sai com o Luiz Henrique. E aí o que acontece? O Murilo está sem ritmo de jogo, porque vinha de lesão. O Murilo tenta bloquear o lado esquerdo, porque o Luiz Henrique é canhoto. Ele bloqueia o lado esquerdo e o Luiz Henrique tem o drible, ele vai para o fundo para usar o pé direito. E aí o Rocha teve que vir com o Tiquinho e deu o espaço inteiro aqui. Foi uma observação que o Abel falou, do que ele controla e que deu errado para o Palmeiras. Por que deu errado para o Palmeiras? Porque o Botafogo faz muito bem a parte dele. O Abel reclama que podia ter sido mais curto o espaço aqui e aqui. Ele fala, podíamos ter diminuído o espaço no corredor e também no meio da área. É o que ele queria, que o Murilo bloqueasse o Luiz Henrique e que o Marcos Rocha tivesse grudado no Tiquinho. Mas o drible quebrou a defesa do Palmeiras, que marca individual sem sobra. E acho que não tem que mudar. Não é um erro, é uma opção. O Abel entende que tudo no futebol é risco. E jogar com sobra também é risco, esperando o erro do adversário. Ele não espera, ele força o erro do adversário. O adversário não erra e ganha o jogo. É isso aí. PVC, só para encerrar o pacote Palmeiras e Botafogo, o Estevão fazendo exames, a gente viu há pouco as imagens dele saindo. O que você pode acrescentar sobre isso, por favor? Toda vez que tem exame de imagem numa lesão de ligamento, seja tornozelo, seja joelho, toda vez que você vai fazer um exame de imagem, você não descartou lesão de ligamento. Você só vai descartar lesão de ligamento quando sair o resultado do exame.
pode não ter nada, pode não ter lesão. Você vai fazer o exame por quê? Porque você precisa descartar a chance de ser lesão de ligamento. Então, até sair o resultado do exame, o Palmeiras não vai estar tranquilo sobre a situação do Estevão. Eu acho que o Estevão já está fora do jogo contra o Cruzeiro no sábado, porque o tornozelo dele está muito inchado. Mas a boa notícia será se o exame não detectar lesão de ligamento. Porque se tiver lesão de ligamento, vai ser 2 meses. Enfim. É complicado demais. Por falar em lesão, André Hernan, nós temos imagens e também detalhes sobre a situação do Alisson. Ontem o São Paulo venceu o Grêmio, mas perdeu o Alisson com uma lesão bem complicada. Acho que tá mudo o Hernan. O Hernan tá mudo. Travou? Voltou? Favor. É que você deu Agora voltamos. Tá tudo certo? Tudo certo. Não, isso. Ontem esse lance foi um lance que mudou muito assim o ambiente do São Paulo pós-jogo. Foi uma vitória difícil, né? Uma vitória onde o São Paulo passou por situações em que o Grêmio parecia que ia empatar, e aí já estava caminhando para o final do jogo, e aí teve esse lance aí que o Alisson tenta cortar uma bola, e é um lance muito parecido. Estava falando com uma pessoa da comissão técnica que me disse que é um lance muito parecido, e de fato eu busquei o lance com a lesão do Arboleda, antes da Copa de 22, quando ele joga um clássico contra o Palmeiras e também tenta tirar uma bola, e foi desse lado do campo também. E aí ele tem aquela lesão que praticamente tira ele da Copa, né? Que ele fez todo um tratamento ali, foi para a Copa, mas não foi 100%. E o Alisson estava vivendo o melhor momento da carreira dele, né? Eu pude conversar com o Alisson algumas vezes e ele me dizia que é um momento mágico, falava-se muito em seleção brasileira, ele vivia essa expectativa e tudo mais. O Alisson, motor do time, né? Alisson e Pablo Maia, que também se lesionou, né? Então a dupla de volantes aí do São Paulo, o São Paulo perde um pilar do time, perde a base do time do meio campo, né? E aí ontem ele foi, a Maca, vendo a imagem, ela já faz a curva por trás do gol, ele não vai nem para o vestiário, né? Normalmente alguém ajuda ali, um massagista, o roupeiro ajuda para descer a escada. No caso do Alisson, a Maca foi direto para o túnel na saída do ônibus. Ali já tinha um carro esperando e ele foi diretamente para o Albert Einstein, que é um hospital que fica muito próximo ao estádio do Morumbi, e aí ele já fez o exame. No exame, já tinha a suspeita de fratura, só que eles queriam um exame detalhado, fez raio-x e fez ressonância, para ver a gravidade da lesão. E ali mesmo já teve a decisão de fazer a cirurgia. A cirurgia foi feita agora de manhã, terminou, foi tudo tranquilo, agora é o tempo de recuperação. Ontem eu falei com uma pessoa que estava ao lado do Alisson no momento, né, que chegou no hospital e que teve a fratura detectada. Me disseram que o Alisson estava bem tranquilo. Claro, obviamente triste, chateado, decepcionado, mas estava tranquilo em relação à cirurgia, mesmo vivendo o melhor momento. Né? Digo isso porque tem muito jogador que sente, que às vezes larga, não faz o tratamento, é muito difícil mesmo. Ainda mais quando o jogador está vivendo o auge da carreira. Então, assim, o Alisson, ele vai agora começar todo esse tratamento. O tempo de recuperação é um tempo assim, vai muito de cada atleta, vai muito do ânimo do atleta, da vontade do atleta. Tem jogador que demora um pouco mais para assimilar tudo que está acontecendo. Então, o tempo de recuperação ele pode chegar até 10 meses. Né? Tem gente dentro do São Paulo otimista que fala que em 6 meses ele está de volta. Mas é esse prazo de 6 a 10 meses para o tempo de recuperação. Ou seja, a temporada do Alisson acabou. Né? Se ele fizer tudo certinho, se ele tiver aquela situação em que consegue avançar na recuperação, quem sabe no Campeonato Paulista. Mas esse ano o Alisson já não veste mais a camisa do São Paulo, não entra mais em campo. E aí perde muito o São Paulo, que vai agora no mercado tentar acelerar a vinda do Thiago Mendes ou de outro jogador, porque o Zubeldia já cobrou, inclusive cobrou até num tom assim, um pouco mais forte, né? Porque ele falou, olha, o Pablo Maia já tinha se machucado, não é reposição, precisa de jogador para agora.
e isso ele cobrou a diretoria publicamente. E agora, PVC, tem como reverter? Sem Alisson, precisa muito de reforços? Como é que está a situação de São Paulo? Não, vai ter que contratar. Vai ter que contratar. Agora, você tem um primeiro momento que vai acontecer no final de semana, né? Vai ser o Luiz Gustavo volta de suspensão e joga Luiz Gustavo e Bobadilha, ou uma alternativa que ele vai ter que buscar. Foi surpreendente ontem, não sei se o Hernan presenciou a coletiva, mas assim, o que eu entendi foi que ele falou que estava tentando preparar o Wellington Rato para improvisá-lo na função. Cara, eu acho que pode ser uma sacada, mas eu não enxergo isso. Pode ser uma sacada porque, assim, pode ser uma sacada porque ele está pensando numa emergência. Mas vamos pensar uma coisa. Eu não enxergo isso, tá? Não enxergo. Estou dizendo que pode ser uma sacada por quê? Porque se ele está enxergando algo que ninguém está enxergando e fizer dar certo, pô, parabéns para ele, para o meu dia. Mas eu acho muito difícil. Eu acho diferente, inclusive, do Alisson, porque o Alisson era ponta, como o Wellington Rato é ponta. Mas o Alisson era um ponta que já fazia... O Wellington Rato é um ponta que faz o meio. Tá bom, entendi. Mas acho diferente. A adaptação do Alisson, para ele chegar nesse melhor momento da carreira dele, foi longa. Não foi um dia que alguém chegou e falou, vem aqui, o Dorival Júnior pegou e falou assim, vem aqui que você vai te puxar um pouco mais para trás. Ele já vinha no movimento de ser um ponta meia, um meia, para voltar a ser segundo volante. E fez algumas partidas exuberantes, até como primeiro volante, marcando o Veiga ano passado no Allianz Parque no jogo da Copa do Brasil. Então eu não enxergo. Acho que tem que ir para o mercado. Acho que no final de semana é Luiz Gustavo e Bobadilha. Mas o próprio Zubeldia disse que o Bobadilha precisa de muito mais rodagem para ser esse volante que marca e constrói, que é o Alisson. A questão toda do Rato é a mobilidade. O Rato não tem a mobilidade que o Alisson tem e que o Pablo Maia também tem, né? E aí você pega, poxa, mas o São Paulo fez um investimento tão grande no Galopo, o Galopo entrou ontem e foi mal. O Galopo perdeu muita mobilidade, assim, a meu ver, né? Nunca conversei com ele sobre isso, mas depois da lesão que ele teve também grave de joelho no ano passado no Campeonato Paulista, lá no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. Ele ficou a temporada inteira, ele só voltou no outro Paulistão. Para mim, ele perdeu muita mobilidade. E acho que para essa função, tanto do Pablo Maia quanto do Alisson, é uma função que para jogador que tenha muita mobilidade. Tem que ser aquele jogador que marca como volante e ataca como meia. Tanto que o Zubeldia quer muito o Thiago Mendes. O Thiago Mendes é esse jogador. E o Thiago Mendes é esse jogador que já vem pronto. Só que aí tem que convencer os catares lá a liberar o jogador por um valor menor de 7 milhões de euros. Aí entra muito o que vai ser a prioridade hoje, que é o Thiago, junto com seus representantes, para poder convencer os catares lá do Al Rayyan para poder essa negociação sair. Vai ter que forçar uma saída. Porque, caso contrário, São Paulo não vai achar número. São Paulo não tem dinheiro para ir ao mercado e contratar um jogador no nível do Alisson, né, que a gente está falando de seleção brasileira, e no nível do Pablo Maia, que vários clubes da Inglaterra querem. O São Paulo, o que vai... Aliás, já nos bastidores do São Paulo, há um temor de que o São Paulo vai ser prejudicado, né, nas competições que vem aí, Libertadores, Copa do Brasil, por causa dessas duas lesões. É o pilar do time, é a base do time, a base de sustentação do time que o Zubeldia perdeu. É algo que está causando fantasmas e fantasmas dentro do São Paulo. Hernan, é importante que você tocou, pelo seguinte, vamos voltar Lembra que a gente falou 2 dias atrás? Os reforços de meio de temporada são para ajustar. Mas no ano passado, um reforço fez muita diferença, que foi o Lucas. Chegaram Lucas e Rames em julho. O Lucas fez muita diferença para ganhar a Copa do Brasil. A entrada do Lucas, cereja do bolo, a estrutura do São Paulo campeão da Copa do Brasil passava pela saída de jogo do Beraldo e pela sustentação de meio campo do Pablo Maia e do Alisson.
Hoje o time não tem Beraldo, não tem Pablo Maia e não tem Alisson. Era a sustentação, né? E o Nestor pode até ser adaptado para essa função, inverter o... Mas são 2 canhotos também, o Luiz Gustavo com ele, pode até... Mas o Nestor não tem essa força física. O Nestor achou o jogo dele na ponta esquerda, fazendo o terceiro homem de meio campo. Ele não é esse segundo volante. Ou pelo menos não tem Nestor não é sido esse marcador, segundo né? volante, né? Nestor não é marcador. Exatamente. Exato. É uma situação que o São Paulo tem que resolver. Por falar em mercado há pouco, Hernan, você falava assim, ó, bom, São Paulo não tem dinheiro para fazer esse tipo de... São Paulo tá trancadinho. Voltei, tá tudo certo. E cortadinha. Mas Parei de falar. O seguinte, ó, a situação do Wellington no salto do Juan também, Hernan, saída do São Paulo. ontem a gente trouxe em primeira mão aqui no UOL, o Wellington assinou o pré-contrato com o Southampton. Falei, inclusive, com o Robson Ferreira, que me deu uma entrevista, inclusive, muito rápida, dizendo que o jogador vai ser valorizado, aquela coisa toda, assinou um pré-contrato, mas ele só vai embora em 2025. Não é para agora. O Wellington não... O São Paulo não chegou a um acordo, queria uma compensação financeira, e o que eu vinha dizendo aqui no de primeira, que o São Paulo iria, claro, querer uma compensação grande, não iria facilitar a saída. Então, o Southampton assina o pré-contrato e ele vai em 2025. Ontem o Wellington fez uma partida ok. Até achei que iria ter uma reação da torcida contrária em cima dele, mas não. É um jogador que tá lá vendido. São Paulo tentou 4 vezes fazer proposta de renovação e não teve um acordo. A relação entre o Robson Ferreira, que é o empresário, e a diretoria do São Paulo, o departamento de futebol do São Paulo, não é uma relação boa. A relação com o jogador é boa, sim, porém com o staff não é, e isso acabou dificultando muito. E o São Paulo também está em vias de perder o Juan. Mas o Juan é um jogador que já vinha recebendo muitas críticas, né? Um jogador que é criticado de graça. Né? Acho até exagerada em certos episódios, assim, foram exageradas as críticas. O Juan também está em negociações com o Southampton, só que a ideia do Southampton é emprestá-lo para um clube turco. Né? Então, seriam 5 anos de contrato, que é o que está se negociando, e aí um empréstimo de uma temporada para ele ganhar rodagem no futebol europeu. Iria para esse clube turco. Então, são 2 jogadores que saem de graça do São Paulo, que o São Paulo tenta renovar, mas estão saindo de graça. E aí você me pergunta, como é que internamente isso bate? Não tem muito o que fazer. A diretoria do São Paulo não se vê assim com a faca no pescoço ou aquela coisa de fazer meia-culpa, porque fez muitas tentativas. No caso do Wellington, foram 4 propostas de renovação de contrato com salário alto, com tempo de contrato, com multa maiores, né, no caso, de salário alto. O jogador não aceitou. O jogador já estava com a cabeça em outros mercados. Tanto que se falou do Internacional, mas eu nunca tive essa confirmação, tanto que ele assinou com o Southampton. E o Juan é a mesma coisa. E o Juan, além de tudo, tem a questão das críticas que recebia do torcedor São Paulino. Então era o cara que respirar ares novos. Então, internamente no São Paulo, não há muito o que se lamentar, porque o São Paulo tentou, né? O Rui Costa, que é um dos executivos, que é o executivo do São Paulo, tentou demais, só que teve um insucesso. E você pegar nas redes sociais, também não tem muita lamentação do torcedor de São Paulo. O que tem é preocupação em contratar um lateral. Aí sim é uma pressão em cima da diretoria. E aí, PVC, o Wellington indo para a Inglaterra, o Juan podendo ir também, o que você me disse? O Southampton voltou para a Premier League, é melhor do que o caso do... Eu vou lembrar sempre do Sara, né? O Sara é um jogador que tem um potencial gigantesco, mas que está 2 anos jogando segunda divisão inglesa porque o Norwich não subiu. Quando ele foi para lá, a expectativa é o Norwich é um time para subir e vai jogar a Premier League. Pode ter proposta do Milan, pode ter proposta de outro lugar, mas, cara, é sempre muito... O futebol brasileiro precisava dar um jeito nisso, sabe? De você pensar que o que vale mais ser ídolo de um clube como o São Paulo
ou ser peça de um time que briga para não cair como o Southampton? Quem é que está falando do Danilo, ex-Palmeiras? Quem é que está falando do Sara? Você vai ganhar em Libra. O Fabrício Bruno decidiu que a pena jogar no West Ham porque ele ganha mais em real no Brasil do que em Libra na Inglaterra. Mas a gente tem a gente montou por 40 anos de exportações. O Brasil criou uma cultura de que se tem uma proposta do exterior, eu jogo futebol no Brasil para ir embora daqui. A melhor saída do futebol brasileiro é o aeroporto, né? E não podia ser, não deveria ser assim, mas é. O Wellington tem um potencial de seleção brasileira, tá? Jogando no Southampton ou jogando no São Paulo. Qual